Feliz sábado! Como é bom estarmos aqui, mais um sábado reunidos, mesmo online, para fazer mais uma escola sabatina, a classe dos juvenis. Hoje nossa escola sabatina será um pouco diferente, ela será feita pelos juvenis. Então, para iniciarmos a nossa escola sabatina, eu convido a Flávia para fazer a nossa oração inicial. Agora iremos fazer a nossa oração inicial para a nossa escola sabatina. Deus, muito obrigado pela vida, pela saúde, obrigado por essa semana, por esse sábado, obrigado porque o Senhor esteve guardando cada um dos juvenis e seus familiares, obrigado porque o Senhor curou aqueles que estavam enfermos e ajudou a tia Kelly a melhorar. Em nome de Jesus, amém. O Salmo 147 diz: Aleluia! É bom cantar louvores ao nosso Deus, e é agradável e certo louvá-lo. Agora nós vamos cantar uma música muito alegre que fala sobre os atributos de Deus. Tu és santo, Tu és santo, tu és forte, Tu és forte, tu és digno Tu és digno de meu louvor. de meu louvor. Vou seguir-te, Vou seguir-te, vou ouvir-te, vou ouvir-te, vou amar-te vou amar-te em meu viver. em meu viver.
sábado. Deus é independente. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra. E não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Atos 17, versículo 24 e 25. Você não se lembra de quando nasceu, mas talvez algumas fotos possam ajudar. O que você fazia sozinho? Dormia e chorava. Só não conseguia se alimentar sem a ajuda de um adulto, não se vestia nem trocava as próprias fraldas, não andava, não tomava banho sem seus pais, era totalmente dependente, o que o tornava um ser vulnerável. Com o tempo isso foi melhorando, mas você continua dependente de alguém de alguma forma. Mesmo comendo sozinho e sabendo se vestir, alguém tem que comprar sua comida ou sua roupa, e esses são apenas 2 tipos de dependência. Tomara que depender não o aborreça, porque é algo que vai acompanhar você para sempre. Adultos também são dependentes. Eles precisam de outros adultos para ter emprego, transporte, mercadorias para comprar, cuidar da saúde, etc. Em todas as etapas da vida, nós dependemos de Deus. Com Deus é diferente, Ele não precisa de nada nem ninguém para existir. Ele nos criou, mas ninguém precisou criá-lo, pois Ele sempre existiu. Isso é difícil de entender, é por isso que Ele é Deus, e nós não. Ele, que vive e reina eternamente, é o único ser que pode viver de modo independente. Quanto a nós, precisamos reconhecer que tudo que somos e temos é um presente dele, que bondosamente provê as condições necessárias para a nossa vida nessa terra. Feliz sábado! Hoje nós vamos fazer uma experiência. Eu vou colocar a água no copo até a metade. Vou pegar essa tampinha descartável, colocar em cima do copo. Vamos virar. E se eu soltar o dedo, o que acontece é que a água não cai. A tampa está segurando. E o que isso faz em relação com a nossa vida? Às vezes, a nossa vida fica de cabeça para baixo, por conta dos problemas que ela tem. Mas a chave para nós ficarmos bem é a confiança em Deus. Porque se nós confiarmos em Deus, Deus vai nos sustentar, vai nos proteger e vai nos guiar. Hashimi e sua mãe começaram a frequentar a igreja cristã há algum tempo por meio de um vizinho que lhes mostrou a igreja. Mas a avó de Hashimi não gostou nada disso. Fora da vista de sua mãe, a avó de Hashimi vivia criticando ela por elas terem abandonado os deuses que elas haviam seguido por bastante tempo. Depois de um certo tempo, Hashimi foi para o internato adventista e depois de 4 meses ela voltou, mas sua avó tinha ficado completamente rouca. Tiveram até que fazer uma cirurgia para poder curar ela. Vamos ver como essa história termina? Então agora veremos nossa carta missionária. Olá, crianças! A história de hoje é A Avó Recupera a Voz. Hashimi não gostava de ficar sozinha em casa com a avó. Sempre que a mãe saía de casa para comprar alimento ou visitar os vizinhos, a avó se aproximava de Hashimi. Você está deixando os deuses de nossos ancestrais e adorando a um Deus desconhecido, ela gritava. A avó não conseguia entender porque a mãe começou a levar Hashimi à igreja cristã todas as semanas, depois que um vizinho falou sobre Jesus.
Ela adorava outros deuses e não acreditava em Jesus. Também não falava nada quando a mãe estava em casa, mas assim que saía, criticava Hashmi por ir à igreja. Temos um pequeno templo perto de nossa casa. Ela disse, você pode frequentá-lo em vez de ir à igreja cristã. Hashmi tentou explicar que a igreja cristã era boa. Por que você me critica? Se aceitasse nos acompanhar, entenderia. Ela não tinha medo da mãe, porém não queria provocar um problema na família. Certo dia, a avó começou a perder a voz. Ela não conseguia falar baixinho, nem conseguia mais gritar com Hashmi por ir à igreja, mas continuou com raiva. Embora você abandone nossos deuses, eles não abandonarão você. Ela sussurrou agressivamente. Ninguém estava preocupado com a debilidade da voz da avó. Todos pensavam que voltaria ao normal. Hashmi matriculou-se no internato adventista e deixou a casa para estudar. Depois de 4 meses, Hashmi voltou para passar as férias e a avó tinha perdido a voz completamente. Ela não conseguia conversar. Quando queria algo, precisava fazer gestos com as mãos. A mãe estava muito preocupada. Precisamos ir ao hospital. Lá o médico explicou que a avó precisava de uma cirurgia para curar a laringe. Agora, a avó estava com medo. Ela não queria fazer a cirurgia. Hashmi queria ajudar e lembrou da fé que a avó tinha. Por que você não ora aos seus deuses pedindo cura? Ela sugeriu. Assim, você não precisará da cirurgia. Por muitos meses, a avó orou a seus deuses e finalmente entendeu que eles não tinham poder. Ela não conseguia falar, então simplesmente sorria. A mãe contou aos amigos da igreja sobre a iminente cirurgia e todos oraram pela avó. As igrejas de outras regiões da Índia souberam sobre a cirurgia e se uniram em oração também. Hashmi orou com a avó. Querido Deus, ajude a vovó a parar de adorar ídolos e a crer em Jesus, o verdadeiro Deus. Lágrimas escorriam pela face enquanto ouvia a neta orar. Depois da cirurgia, o médico informou que a operação havia sido um sucesso. Após 3 meses, a avó recebeu alta, voltou para casa com uma voz recuperada. A vovó não mais criticava Hashmi por frequentar a igreja no sábado. Ela também deixou de tentar convencê-la a adorar os deuses da família. Em vez disso, passou a acompanhar a filha e a neta à igreja todos os sábados. 1 mês depois da cirurgia, ela entregou o coração a Jesus. Louvo a Deus, Hashmi disse, vovó agora nos acompanha todos os sábados. Antigamente, precisávamos nos esconder para conseguir ir à igreja, mas hoje ela está ao nosso lado. Parte da oferta do trimestre ajudará a escola em que Hashmi estuda, a Escola Adventista de Ensino Médio de Língua Inglesa em Azanagar, no estado indiano de Karnataka. Com a oferta serão construídas novas salas de aula para que mais crianças aprendam sobre Jesus. Hashmi é muito feliz em ser aluna da escola. Temos cultos matutinos e vespertinos no nosso residencial diariamente. Agradeço a Deus porque essa escola é a luz da minha vida. Gostaria de entregar o coração a Jesus para sempre. Muito interessante essa carta missionária, não é mesmo?
que eu e você também possamos ser instrumentos nas mãos de outras pessoas para que elas conheçam a Jesus Cristo e possam ter a salvação em Cristo Jesus. Uma dessas formas também, além de pregar o Evangelho, é contribuindo com a sua oferta para que projetos sejam realizados em várias divisões pelo mundo. Nesse trimestre, a nossa divisão é a divisão sul-asiática. Então, agora nós vamos recolher a minha oferta, a oferta da professora Kelly e a oferta do João Miguel. E eu convido a Emily para orar pelas nossas ofertas. Vamos orar pelas ofertas. Querido Deus, muito obrigado por cada juvenil e cada família que está assistindo, que as ofertas elas possam ir ao mundo anunciando o seu evangelho, que abençoe a cada família que está através das telas. Em nome de Jesus, amém. O nosso desafio da semana passada foi entregar 10 livros ou folhetos missionários para pessoas em sua comunidade. Eu cumpri meu desafio. Eu entreguei livros junto com a minha irmã para os nossos vizinhos. Espero que você também tenha cumprido o seu desafio. Mas agora nós vamos fazer outro desafio. E o nosso desafio dessa semana é arrumar seu guarda-roupas e separar algo para doar. Muito fácil esse desafio, não é mesmo? Espero que você consiga cumpri-lo, pois isso será um benefício para outras pessoas. Deus pacientemente restabeleceu sua autoridade aos olhos de Jó ao relembrá-lo de seu maravilhoso poder criador. Para todos os lados que Jó olhava, ele via a mão de Deus atuando para o bem de todos os envolvidos em sua criação. Ao vermos o quadro completo da atividade de Deus em nossa criação, podemos encontrar paz ao lhe entregar nossos temores e dúvidas. Agora nós vamos ver a nossa lição com a tia Nath, mas antes nós vamos ter o nosso verso com Cairo e a nossa mensagem central com João Guilherme. Um beijo para todos e um feliz restante de sábado. Tchau! O verso para memorizar desta semana está escrito no livro de Isaías 46:4. O verso é: sou aquele que susterá, eu os fiz e eu os levarei, eu os sustentarei e eu os salvarei. A mensagem central é: podemos confiar que o Deus que nos criou também cuidará de nós. Bom dia, feliz sábado! Gostaria de desejar um feliz sábado para todos os juvenis, meninas e meninos que estão em casa conosco para estudar mais uma lição da escola sabatina, também para os pais, para as mães e para outras pessoas também, outras crianças que vão ter acesso, né, a essa lição, essa história da Bíblia. Vocês sabem que toda vez que a gente vai fazer alguma coisa para o nosso Deus, Ele merece o melhor de nós. E tudo que nós fazemos com Ele, a gente começa com uma oração, tá? Nesse momento, eu vou convidá-los para orar, convidando Ele para estar conosco, para se fazer presente. Vamos orar então? Fechem os olhos aí na casa de vocês. Querido e eterno Deus, muito obrigado, porque Tu és maravilhoso, Tu és grandioso, Tu és tremendo em poder,
maravilhoso, em amor, em perdão. Obrigado por estarmos aqui mais uma vez, mesmo distantes fisicamente, mas estamos em oração, unidos em pensamentos, em coração, porque a Tua palavra diz que onde estiver um ou dois reunidos, o Senhor estaria ali presente. E nós cremos que o Senhor está conosco. Permanece conosco e nos ajuda a entender a Tua palavra e colocar em prática também na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Ok. Quantos se lembram da lição do sábado passado que nós estudamos? Ela falou sobre Jó, né? E eu falei que nesse sábado a gente ainda ia dar continuidade falando sobre esse servo de Deus, esse homem que a Bíblia diz que ele era justo, ele era fiel, amava a Deus e desviava-se do mal. Que história maravilhosa! Ela está lá na Bíblia, no livro de Jó. E nós vamos dar continuidade hoje falando, né? Agora nós vamos falar especificamente como Deus se mostrou para Jó. Na história passada nós lemos que Jó teve todas aquelas tragédias na sua vida, todas as percas, estava ali cheio de enfermidade, de feridas. A Bíblia fala que ele se coçava com cacos, porque era terrível as feridas, a dor que ele sentia na alma e física também. Mas mesmo assim, Jó, ele não saiu da presença de Deus, ele permaneceu ali, porque ele amava a Deus. E hoje, Deus, ele vai se mostrar para Jó. Eu queria que você acompanhasse comigo agora o verso áureo. Tá? O título, ele fala o seguinte: Maravilhoso Deus. Quem poderia ser maravilhoso? O que mais é maravilhoso? O que você pode considerar hoje na sua vida como maravilhoso? Aí você pode me falar, tia Nath, olha, tem coisas que são maravilhosas, né? Comidas muito boas, existem roupas que são muito bonitas, são lugares maravilhosos, são porque as coisas foram criadas por Deus. Existem lugares bonitos, maravilhosos, mas Deus, ele é único, ele é maravilhoso, porque ele é poderoso, ele é amor, ele é perdão. E o verso, ele fala o seguinte: você está com a sua Bíblia? Onde é que você está? Você está aí no seu quarto? Está na sala com a mamãe, com o papai ou com o seu irmão? Pega a sua Bíblia, tá? E aí você vai acompanhar comigo aqui. Diz o seguinte: sou aquele que os susterá. Eu os fiz e eu os levarei. Eu os sustentarei e eu os salvarei. Olha que maravilha! Está lá em Isaías 46, verso 4. Olha essa promessa. Sou aquele que os susterá. Quem nos susterá? Queridos juvenis, vocês sabem, não é segredo. Aonde a gente está, a gente ouve falar de coisas terríveis que acontecem, que está acontecendo e que cada dia aumenta mais a maldade dos homens na face da terra. Mas Deus, ele nos deu uma promessa, que todo aquele que o amar, que guardar os seus mandamentos e fizer a vontade de Deus, esse será protegido de Deus, esse será guardado de todo mal. E aí,
A referência está no livro de Jó, tá? Capítulo 38 até o verso 41. Depois a gente vai ler um pouco. Pensamento central, ele vai falar para nós que podemos confiar em que o Deus, olha só, que nos criou, também cuidará de nós. Quem foi que nos criou? Deus. Deus, ele permitiu que nossos pais se conhecessem, né? Que eles formassem um lar e através deles nós viemos ao mundo, porque Deus permitiu. Nós fomos criados por Deus. E a promessa de Deus é que Ele vai nos suster, nos manter. De que forma esse Deus vai nos manter? Ele sabe todas as coisas. Quando faltar água, Ele vai permitir que a nossa água seja garantida. Mas nós precisamos estar atentos a um detalhe, meus queridos. A Bíblia diz que aquele que é fiel, que ama a Deus e guarda os seus mandamentos. Este é um detalhe importante. Tá certo? Nós não podemos esquecer. E aí, o que nós devemos saber? Existem 3 coisas que hoje nós vamos descobrir. Presta atenção. 3 coisas que nós, vocês juvenis, pai, mãe, eu, nós, todos, criaturas de Deus, precisamos saber. Que pode confiar no maravilhoso quê? Poder criador de Deus. Você, a humanidade, aquele que ama a Deus e que guarda os seus mandamentos, pode estar ciente de uma coisa, que Ele vai nos proteger. Primeiro ponto. Segundo ponto, vamos explorar agora? Vamos entender? Sentir. Eu já percebi, eu preciso saber que o maravilhoso amor de Deus vai me sustentar. Agora eu tenho que sentir. O quê? Segundo ponto. A confiança de estar sendo cuidado por quem? Por esse Deus maravilhoso. O segundo ponto. E o terceiro ponto? O que será o terceiro ponto, tia Nath? Vamos descobrir? Vamos lá. Nós devemos responder o quê? Decidindo confiar no grande e abrangente propósito de Deus. Para o quê? Para a minha vida. Então, você não precisa esquecer, você não pode esquecer desses 3 pontos. Primeiro, eu preciso saber que o maravilhoso de Deus pode o quê? E o seu amor criador pode nos sustentar. Segundo, eu preciso sentir a confiança de estar sendo cuidado por esse Deus maravilhoso. E terceiro e último ponto. Decidindo, eu respondo a Deus quando eu decido confiar no quê? No grande, maravilhoso e abrangente, o quê? Propósito de Deus para a minha vida. Eu não devo esquecer, nunca. Eu preciso confiar que o propósito de Deus para a minha vida, ele abrange. Ele não é só para mim, ele é para a humanidade inteira. Deus está com seus braços abertos, ele está disponível, meus queridos. Nós não podemos esquecer desse detalhe. E aí, eu queria que você acompanhasse comigo também um ponto que é muito importante, tá? Diz o seguinte: Deus pacientemente, olha que Deus
pacientemente restabeleceu sua autoridade. Com quem? Aos olhos de quem? De Jó. Vejam, ao relembrá-lo, tá? De seu maravilhoso poder criador. Então, o próprio Deus pacientemente restabeleceu o quê? Aquele relacionamento, a autoridade de Deus, diante de quê? Dos olhos de Jó. E aí agora a gente vai entender o seguinte. Queria que você prestasse atenção comigo um detalhe importante, tá? Nós sabemos que no final da lição passada, os 3 amigos de Jó, eles o visitaram. E cada um ficou muito à vontade para falar o que devia, né? E também acabaram falando coisas que depois eles entenderam que eles não tinham a verdade e que a verdade não estava com eles e que nem todos nós estamos com a verdade quando falamos com as pessoas. Que todas as vezes que nós vamos estar com uma pessoa, nós temos que pedir o quê? A presença de Deus, orientação de Deus, porque Deus é quem sabe todas as coisas. A última palavra é a de Deus para a nossa vida, meus queridos. Então, acompanha comigo uma coisa aqui agora. Eu gostaria, você está com a sua Bíblia? Veja comigo agora. Olha a minha Bíblia aqui, olha. Aqui. Essa é a palavra de Deus. Você sabia que quando nós estamos com a palavra de Deus, Ele está falando conosco? É verdade. E quando nós estamos orando de joelhos diante de Deus, Ele fala, nós falamos com Ele. Então, lembre-se que está em Jó, o quê? 38, essa referência dessa lição, Jó 38 até o verso 41, mas eu não vou ler tudo isso com vocês, alguns versículos para podermos entender esse restabelecimento, essa maravilhosa conversa que Deus teve com Jó. Acompanha comigo, pega a sua Bíblia, Jó 38, a partir, eu vou ler o verso 1 e aí eu vou parar e falar para você quando nós vamos continuar, a partir de onde, tá certo? Ele diz o seguinte, então o Senhor respondeu a Jó, do meio do quê? Da tempestade e disse, quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homem. Prepare-se como simples homem. Olha só. Vou fazer perguntas a você. E você me responderá. Olha só. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Quem estava falando? Deus. Quem mais poderia? Perguntou, onde você estava quando eu lancei o alicerce da terra? Né? Responda-me, se é que você sabe tanto. 4, verso 4. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? E aí nós vamos para o 5 agora, tá? Quem marcou os limites das suas dimensões? Vejam que tudo isso são o quê? Interrogações, perguntas, né? Muito bem. Talvez você saiba. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? O 6. E os seus fundamentos
sobre o que foram postos? E quem colocou sua pedra de esquina? Olha só, tudo isso foram que perguntas. Agora, lembra que Jó estava ali quietinho, né? Com aquela dor. Os seus amigos vieram, ficaram com ele, falaram o que eles acharam que deveria falar. E Jó disse: vocês não entenderam nada. Vocês ainda não entenderam nada. E permaneceu ali. E o próprio Deus, né, começou agora a se mostrar para aquele homem. E aí, agora, como é extenso, nós vamos lá para 34, verso 34. Acompanha, tá? Você é capaz de levantar a voz até as nuvens? Veja, meus amores, mais uma pergunta. Será que você, Jó, nós somos capazes de levantar a nossa voz até aonde? Até as nuvens? Quem poderia fazer isso, se não fosse o próprio Deus? E cobrir-se com uma inundação? É você que envia o quê? O relâmpago? Quem é que envia o relâmpago, a chuva, se não for Deus? Né? Aqui a gente vai ler o 36, tá? Verso 36. Quem foi que deu sabedoria ao coração? Agora, olha só. Quem tem um coração sábio para distinguir as coisas, para entender as coisas, para aceitar as coisas, né? Essa era uma pergunta. E entendimento à mente. Então Deus perguntou: quem foi que deu sabedoria ao coração e entendimento à mente? Se não for Deus? Muito bem. E aí, olha só, o 38. Quando o pó se endurece e os torrões de terra aderem uns aos outros, aí, queria que você pegasse agora especificamente, tá? Ainda no capítulo 38 de Jó, que é a nossa referência, o verso 41. Vamos lá. Posso? Muito bem. Quem dá alimento aos corvos? Olha, quando os seus filhotes clamam a Deus e vagueiam por falta de comida. Vamos novamente? Quem dá alimento aos corvos quando os seus filhotes clamam a Deus e vagueiam por falta de comida? Quem é, meus amores, que alimenta os pássaros? Quem dá comida aos animais do campo, da selva, né? Se não for Deus, quem é que vai dar alimento todos os dias? Se não for Deus, Deus providencia a água, Deus providencia o alimento, é Ele que cuida, é Ele que protege. Era isso que Deus estava querendo que Jó entendesse, que tudo aquilo que estava acontecendo com ele, que toda a tragédia que aconteceu com ele, Deus, ele nunca esteve afastado dele. Mas ele queria que ele entendesse que Deus o amava muito, mas muito mesmo. E esse mesmo entendimento, Deus espera que você tenha, que eu tenha. Essa compreensão que Ele me ama, que Ele te ama, que Ele pode nos sustentar com o seu braço forte, independentemente das tragédias, de qualquer coisa que vier sobre nós, tá? E aí, eu gostaria de falar uma coisa para vocês. Vejam só. A vida, ela é uma montanha russa. Você já for em algum parque de diversões? Aqui no nosso estado, nós não temos
parque de diversões, que tem aquelas montanhas russas altas, enormes, que a gente fica, às vezes, de cabeça para baixo, né? Para quem já teve a oportunidade de entrar num desses brinquedos, dessas diversões, né? É mais ou menos isso que acontece. A nossa vida é isso. Ela é uma montanha russa, tá? Às vezes nós nos encontramos dessa forma, girando. A nossa vida, a vida de uma pessoa, em determinado momento ela se torna uma montanha russa. Mas não quer dizer que essa montanha russa vai durar para a vida toda e que Deus não vai olhar para nós, tá? Eu queria que você lesse Salmo, capítulo 3 e o verso 5. Queria que você lesse. Eu não vou ler para você, tá? Se você não quiser procurar agora, mas marca aí agora na tua Bíblia. Depois você lê. Qual é a promessa que Deus tem para nós? Tá? E aí você pensa e medita, tá? Quando a montanha russa da sua vida fica incrivelmente assustadora, o que acontece com você? Na nossa família ou com a nossa própria vida. Essa montanha russa, ela pode acontecer de que forma? Eu estou enfermo. Há um compromisso que nós temos que honrar, que está acima das nossas possibilidades, algo que aconteceu que não estava dentro das nossas coisas que nós planejamos, do nosso planejado, uma perda, tá? Tudo isso é uma montanha russa. Mas em quem você pensa? Qual é a primeira coisa, a primeira pessoa que você pensa que você pode pedir socorro quando você percebe que a sua vida se tornou uma montanha russa? Deus. A gente pensa num monte de coisa, de soluções, não é verdade? Mas Deus, Ele é o primeiro. Ele tem que estar em primeiro lugar na nossa vida, tá? Como sabem que podem confiar em Deus? Como é que eu sei? Como que você aí na tua casa, como que você, pai, mãe, entende, tem a compreensão que você pode confiar em Deus, porque a palavra de Deus, ela é digna de confiança. A palavra de Deus, ela fala isso, que por mais que a nossa vida se tornar uma verdadeira montanha russa, Deus, ele estará presente para contornar, para ajudar-nos a superar essas dificuldades. Porque Ele nos criou. Sabe, eu não conheço você. Eu conheço vocês porque nós já convivemos numa sala, num departamento infantil, em que eu via vocês, estava todos os sábados com vocês. Mas já tem muito tempo que a gente não fica presencialmente todos os sábados, mas a mamãe de vocês conhece. Toda mãe conhece o seu filho. Todo pai conhece o seu filho, né? Os irmãos, eles também se conhecem. E Deus, é lógico, meus amores, Ele nos conhece porque Ele nos criou. Nós somos as suas criaturas, Ele se importa conosco, assim como Ele se importou com Jó. Mas, tia Nath, por que Jó teve que ficar tão sofrido como ele ficou? Sabe, você tem razão de fazer algumas perguntas, você tem todo o direito, você, sabe? Mas a palavra de Deus, ela fala também que os olhos de Deus, eles estão por toda parte.
O fato de Jó ter ficado doente, perdido o que ele perdeu, não significou que Deus não o amava, que Deus não estava cuidando ali. Lembra que Deus permitiu que o inimigo das nossas almas não tirasse a vida dele? Por que que ele fez isso? Porque ele sabia que Jó era íntegro, que Jó amava a Deus e que ele se desviava de toda a maldade. E Deus pode fazer isso conosco, porque Ele nos conhece. Ele sabe o teu coraçãozinho. Ele sabe que você o ama. Uma outra coisa também. E Deus nunca muda, meus amores. Deus nunca muda. Ele nunca vai mudar em relação a você. Ele sempre vai te amar. Nunca se esqueça desse detalhe. Seja qual for a ansiedade do teu coração, seja qual for, fala com Deus, pede para Ele te ajudar. Ele vai te ajudar, porque Ele te ama, Ele te conhece, Ele te sustém, Ele sabe tudo da tua vida. E por último, uma coisa muito importante, além de tudo isso, Ele espera que eu sinta, assim como Ele deu entendimento no nosso coração, na nossa mente, Ele espera que eu responda o seu amor. De que forma? Dizendo que eu o amo, que apesar do sofrimento, eu entendo, eu sinto que Ele está perto de mim, que Ele nunca vai me abandonar. E que em breve, muito em breve, nós estaremos com Ele. E dizer, até aqui o Senhor nos ajudou. Uma coisa que nós jamais podemos deixar de lembrar. Jamais podemos esquecer na nossa vida. Lembra dos 3 pontinhos? 3 pontinhos que nós não podemos esquecer. Olha só, eu preciso saber que o maravilhoso amor de Deus, seu poder criador, faz o que por mim? Ele nunca muda, tá? Eu tenho que sentir o quê? A confiança de estar sendo cuidado por Deus. Eu preciso sentir que Ele está por perto, tá? E vou responder de que forma para esse Deus maravilhoso? Decidindo o que, Tia Nath? Decidindo estar perto dele. Decidindo estudar o que? A sua palavra, diariamente. Eu não posso estar desconectado da palavra de Deus. Não posso. Você não pode. Nós não temos vida se a gente se afastar. Deus, Ele nunca se afasta de nós. Mas às vezes nós tomamos decisões, seguimos caminhos que nos afastam desse maravilhoso amor. Jó, ele não fez nada, ele não cometeu nenhum pecado, mas ele amava a Deus. E Deus entendeu que ele o amava, ele não tinha nenhuma dúvida. Tanto é que ele disse para Satanás, vai, mas não toque na vida dele. Quando Deus fala isso, meus amores, quando Ele disse não toca, quando Deus disse não toque nos meus filhos, Deus está dizendo, é propriedade minha, é filho meu, eu sou o Criador, eu criei cada um e eu vou proteger, ninguém vai tocar. Deus é Deus, não se esqueça nunca desse detalhe. Deus, Ele se importa conosco, Ele nos ama, amém? Por isso, amém? Vamos ver o nosso verso para a gente finalizar.
Vamos lá? É poderoso esse verso. Guarde na sua mente, pois ele vai lhe ajudar no dia que você precisar. Sou. Quem é esse sou? Deus. Ele está dizendo: sou aquele que os susterá. Quando Deus nos toma pela mão, ninguém tira, ninguém tem poder. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém, meus amores. Então Deus está dizendo que Ele nos susterá. Eu os quis, eu os levarei, eu os sustentarei, eu os salvarei. Presta atenção, coloca na sua mente, não esquece isso. Ele está dizendo o quê? Que vai nos sustentar. Ele está dizendo que Ele nos fez. Ele está dizendo que vai nos levar. E Ele está dizendo que nos sustentará. E Ele está dizendo que vai o quê? Nos salvar. Então, o que mais nós podemos temer? O que mais nós podemos temer? Se o próprio Deus está dizendo: eu vou cuidar de você. Eu vou salvar você. Queridos, coloca na tua mente. Não se esquece desse detalhe. Vamos acreditar que essa montanha russa que nós estamos passando, Deus, Ele vai agir. Ele vai colocar a sua mão no tempo dele e vai desfazer. Ele vai acalmar essa tempestade. Tudo que nós estamos passando nessa terra. Dentro de pouco tempo. Você crê nisso? Você acredita? Então você vai orar comigo agora aí na sua casa. Vamos orar? Porque nós cremos, nós acreditamos nesse Deus. Eu gostaria de te convidar para orar. Mas antes, não te esquece. O segredo é a palavra. É estar conectado com Ele. Para vencer. Para passar essa montanha russa. Tá certo, meus queridos? Vamos orar. Soberano Deus, Tu és Deus. O Senhor está dizendo que vai nos sustentar. O Senhor está dizendo que vai nos salvar. O Senhor está dizendo que é a nossa luz. Portanto, nos dá entendimento. Nos dá um coração sábio para entender a Tua palavra. Nos dê um coração aberto, amável, para amar o nosso próximo. Para fazer o Teu trabalho, para apressar a Tua volta. Por mais difícil que esteja viver nessa terra, que o Senhor nos dê entendimento, nos ajude a acreditar que Tu nos ama e que nunca o Senhor sairá de perto de nós. Abençoa cada juvenil, abençoa cada pai, que eles permaneçam na Tua presença, conduzindo seus filhos para a eternidade. Perdoa nossos pecados, permanece conosco. E muito obrigado por essa mensagem confortadora que foi o estudo da Tua lição. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amores. Confia, porque Deus estará conosco até o final. Eu estou muito feliz de ter estudado mais uma lição contigo. Até o próximo sábado. Que Deus te abençoe. E que muito em breve nós vamos estar juntos. Diante de Cristo, vamos nos abraçar e tudo que é ruim vai ficar para trás. Até o próximo sábado, se Deus quiser, e um beijo no coração de vocês. Tchau!